Educação positiva. É uma forma de criar os filhos que está se tornando muito popular, principalmente entre pais mais jovens. Só no TikTok, gente, a hashtag tem quase 400 milhões de visualizações. A pedagoga e educadora parental Maya Angelman lançou o livro Pais Feridos, Filhos Sobreviventes, que está em primeiro lugar na Amazon, na categoria Participação dos Pais na Educação. E Rafa Polo conversou com ela. E a Maya falou que o seu livro busca ensinar os pais a quebrar ciclos de traumas sofridos quando eles eram crianças. Ela explicou que é preciso a gente rematernar, essa foi a palavra que ela usou, para que a gente seja abertos a entender o sentimento dos nossos filhos e os acolher. Eu confesso que assisti alguns dos vídeos, tem algumas coisas que eu não concordo, mas eu quero saber da Cris Fibe. Você é praticante, Cris, de educação positiva? Como é que são as coisas aí na sua casa? Cris, eu gosto do termo que acho que a própria autora usa, que é educação respeitosa, Cris. Eu gosto mais desse termo. Acho que a educação que eu faço não é necessariamente. Eu tenho um pouco de birra desse termo do positivismo tóxico, né? De você ter que achar positividade em tudo, mas respeito sempre, dignidade sempre. Eu sempre tratei o meu filho assim. Eu costumo dizer que desde que ele era bebê, eu não nada contra quem faz, mas eu nunca fiz voz de bebê com ele, né? Eu sempre tratei ele meio de igual para igual, como um ser humano. Óbvio, com a linguagem adequada para a idade dele, né? Eu não falo com ele como se ele tivesse 41 anos, como eu. Mas eu respeito que ele é um ser humano com dúvida, com vontade, com variação de humor, né, Cris? Que acorda, às vezes, de uma maneira que, enfim, a gente não vai se entender imediatamente, que acorda sem vontade de conversar ou sem vontade de comer, sei lá. Eu converso com ele, eu tento entender. Quando ele era bebê, Cris, eu já explicava para ele, desde que ele nasceu, eu adotei isso, assim, e sempre deu certo com a gente. Eu sempre expliquei para ele, vou trocar sua fralda por causa disso, assim, de igual para igual. Eu tô fazendo uma parada com aquele bebê, não é um boneco. Então eu dizia para ele, agora a gente vai tomar banho, a água tá quentinha, vou passar, calma, tá fria, ainda não posso, filho, vou botar sua roupa, vamos agora mamar. E aí, nisso, ia ensinando a rotina dele, explicando. Então, isso dá uma segurança, pelo menos por tudo que eu li para me preparar para ser mãe, aquelas coisas que a gente faz quando a gente está grávida ou está esperando um filho. Para mim, bateu muito, muito certeiro isso, assim, que eu devia tratá-lo dessa maneira e até o vocabulário dele é bom, Cris, porque desde criança eu faço isso, a gente sempre trocou muito, quando ele começou a falar, nossa, que alívio imenso para mim, quando ele começou a falar e começou a poder comunicar as vontades dele, aliás, antes dele começar a falar, eu usei algo que minha cunhada me ensinou, que é uma linguagem de sinais, para ele se comunicar comigo antes mesmo dele ter vocabulário, dele conseguir falar. Então, quando ele estava com fome, sede, frio, ele tinha sinais para me avisar, sinais corporais. E a gente criou esse vocabulário, foi muito gostoso, Cris. E até hoje eu faço isso com ele, né? É óbvio, assim, não os sinais. Até hoje eu troco, explico tudo, mesmo quando é algo que ele não pode fazer, porque isso não significa, Cris, que eu deixe ele fazer tudo, né? Que eu trate Nossa, ele como um Cris, e é ser. exatamente o que uma das nossas sem filters está dizendo aqui no YouTube. A Paula falou a mesma coisa que você disse. Ela falou assim: eu faço educação positiva, exatamente nesse sentido do conceito, porém, educação positiva não é dizer sim para tudo. Dizer sim Não para é. tudo é aí que está o problema. Eu também em casa tomo esse cuidado. E eu. Acho que os limites são muito importantes. Eu gosto muito disso que você falou, de conversar. Eu explico tudo para o meu filho também. É assim que funciona, assim que não funciona. E tento permitir que ele faça as escolhas, porque, na verdade, eu já tenho um adolescente dentro de casa, né? Gente, e a Rafa também conversou com a Ariadne Abud, que ela é especialista em terapia cognitiva, Cris, terapia cognitiva Uhum. comportamental de crianças e de adolescentes. E com a Natália Heringer, que é mestre em cognição e comportamento. As duas reforçaram que educar com amor requer limites. E aí eu vou trazer a Sema aqui para nossa conversa, que eu quero que ela conte para a gente um pouco do que as duas falaram. Exatamente, Crises. E aí eu acho que elas trouxeram exatamente o que que você trouxe na sua experiência, Cris Fibe. E aí tem um trecho que a Ariadne fala que me pega muito, porque a gente fez uma reunião, gente, de pauta, de alinhamento desse programa, e eu fui uma das que disse, eu tenho muito receio da gente também ficar permissivo demais.
E ela disse isso, né? A Ariadne disse que como muitos dos adultos de hoje em dia foram criados de forma autoritária, com violência de fato, né? Entendendo ali os seus pais que o bater, que a violência, que o castigar de alguma forma era a forma de impor respeito e de educar, e que isso não dava espaço nenhum para a criança argumentar. E aí o que acontece? A consequência é que os pais de hoje podem ficar mais permissivos. E isso é ruim para as crianças. Eu tenho uma sobrinha hoje que está com 1 ano e meio, e eu que estou me preparando aí para uma maternidade futura, já me vejo com uma certa dificuldade de impor limites, mas eu também vejo a importância de impor limites. E tanto a Ariadne quanto a Natália trouxeram isso de forma muito, muito objetiva, Cris. A gente precisa impor limites. A Ariadne, inclusive, tem 3 pontos que eu achei muito importantes a gente ressaltar aqui, que as crianças aprendem de 3 maneiras diferentes, assim, imitando os outros, né, pelas próprias experiências. Então, por exemplo, coloquei o dedo na tomada, eu vou ter uma consequência. Ou uma criança maior, cheguei da escola, não coloquei o meu uniforme para lavar, ou não sinalizei que eu preciso daquilo para amanhã, eu vou ficar sem no dia seguinte, né? Ou seja, ela precisa aprender também através das suas próprias experiências, né? E com os pais alertando ali as consequências naturais. Então, é importante as crianças aprenderem através dessas consequências naturais dos seus atos. Não tem como a gente protegê-las de absolutamente tudo. Isso precisa fazer parte da nossa educação, né? E aí, a Natália trouxe um outro exemplo, né? Ela disse, por exemplo, uma criança de 8 anos, que já tem a compreensão dos combinados que ela fez com os pais, né? Eu acho que é um pouco do que a Cris trouxe aqui. Os acordos, um combinado. Então, uma criança maior, ela pode ter combinados. Uma criança mais novinha, ela precisa de regras mais diretivas. Aí eu peguei isso para mim. Samaya, quando tiver com a sua sobrinha, ela precisa de regras mais diretivas, né? Então a gente precisa, de fato, entender a nossa criança, não tolir, dar espaço para argumentar, mas também colocar os limites de formas bastante claras e definidas, porque isso vai fazer com que a gente construa o adulto que depois vai estar lidando aí na nossa sociedade, na rua, vai estar dirigindo, vai criar outras crianças. E se a gente não colocar esses limites agora, a consequência na vida adulta a gente vai ter problemas, né? Então, acho que é isso, educação positiva sim, mas sem abrir mão aí de colocar os limites certos na hora certa e do jeito que for mais adequado para nossa convivência. Sema, então, você citou umas situações que acontecem na minha casa, né? E aí eu vou falar para vocês, amadas, não é fácil, né? Botar limite. Não é nada fácil, né? E as especialistas, elas falaram que também atendem muitos adolescentes que não sabem lidar com as suas frustrações, porque foram blindados pelos pais a vida toda, não tiveram esse limite. E aí as consequências são transtornos graves, que podem chegar até a automutilação. Lá em casa, você sabe que essa que você citou do uniforme é uma que de vez em quando acontece. E aí eu falo pro Rafael, amado, o uniforme é seu, você é uma pessoa adulta já, você lava sua roupa, você não lavou, o problema é seu. Ai, não tenho tal coisa para fazer lição. Não tenho nada a ver com isso. Você que fez as suas escolhas, é isso. Pois bem, gente, por aqui, cada programa a gente vai destravando uma nova dificuldade com a maternidade. Eu adoro, porque aí eu resolvo todos os meus problemas aqui no Sem Filtro. Olha que fácil, gasto menos com terapia. Tô aqui resolvendo junto com vocês.